Você já ouviu falar de curas milagrosas para o câncer? É claro que sim. Somos a todo momento bombardeados com manchetes como chá de folha de graviola cura câncer, água de coco quente cura câncer, fosfoetanolamina, a pílula do câncer. Métodos que prometem, falsamente, solucionar essa importantíssima doença como se fosse uma gripe qualquer. Mas há pouco tempo, a comunidade científica foi surpreendida com um método revolucionário, que promete se utilizar de uma arma poderosíssima para combater os tumores. Essa veemente arma está dentro de cada um de nós, o nosso próprio sistema imunológico. Meu nome é Lorenzo Lisboa e nesse vídeo aprenderemos um pouco mais sobre o que é imunoterapia, mais especificamente o método constituído por inibição de checkpoints imunológicos e se essa é sim a chave para acabarmos com o câncer. Cânceres, em linhas gerais, são doenças genéticas caracterizadas pelo acúmulo progressivo de mutações no genoma de uma célula, resultando com que essa adquira um crescimento e multiplicação descontrolados, extrapolando esse crescimento para além do seu local original de confinamento e, posteriormente, adquirindo a capacidade de produzir metástases, ou seja, de se deslocar pelo organismo e invadir outros órgãos e tecidos distantes. Entre os tratamentos mais convencionais utilizados para combater essa doença tão diversa estão a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. A primeira baseia-se em procedimento cirúrgico no qual a neoplasia local, ou melhor, o tumor, é retirado. A radioterapia e a quimioterapia possuem abordagens semelhantes, atacando diretamente o DNA da célula e seus mecanismos de replicação. A primeira utiliza-se de uma incidência direta de radiação para tratar casos de invasão local, enquanto a quimioterapia leva os medicamentos por todo o organismo, sendo eficiente para casos de metástase. Nesses tratamentos, as células mutadas são muito atacadas, por se dividirem rápida e descontroladamente, porém células normais, que estão em processo de divisão celular, também são destruídas, mas em uma taxa bem inferior. Temos também tratamentos alternativos que prometem curar todos os tipos de câncer. Dentre estes, mesmo alguns até podendo apresentar algum incentivo a pesquisas alternativas, como a fosfoetanolamina, são em sua maioria fontes falsas de esperança. O câncer ele não é uma doença única, ele pode aparecer em qualquer fase da vida, basicamente em qualquer tecido humano, e ele tem características distintas. Pode ser um câncer de pele, um câncer de pulmão, o comportamento é muito distinto. Nessa perspectiva, não se pode ter uma única cura para todas as neoplasias. Bem, mas afinal, nossas células estão a todo momento se dividindo e acumulando falhas no material genético, que nem sempre são reparadas. Peraí, você está me dizendo que estou agora mesmo acumulando a mesma coisa que pode originar um tumor? De certa forma sim, mas contamos com a ajuda de um exército particular que nos protege dessa ameaça. O nosso sistema imunológico. Ele é capaz de aniquilar células mutadas que poderiam se tornar células cancerosas e formar tumores. É natural pensar no sistema imunológico como combatentes de invasores, organismos bem diferentes de nossas próprias células, vírus e bactérias, por exemplo. Porém, mesmo células neoplásicas sendo nossas células, as mutações acumuladas fazem com que elas se diferenciem significativamente das nossas células normais. Além de perderem suas funções originais, graças aos erros de DNA, as mutações fazem com que elas produzam proteínas anômalas, ou proteínas normais, mas em quantidades irregulares. Essas moléculas estranhas são chamadas de antígenos tumorais. O sistema imune é capaz de identificar esses antígenos e, assim, deduzir que aquela não é uma célula sadia, destruindo-a. Os principais agentes que protagonizam esse combate às células mutadas são os linfócitos T. Estes possuem proteínas que regulam suas atividades, agindo como freios, impedindo-os de atacar células sadias do próprio organismo, mas identificando ameaças. Esses pontos de checagem inibitórios são proteínas de membrana, entre as quais as principais estão a PD-1 e a CTLA-4, que impedem o linfócito de atacar caso elas se liguem aos seus correspondentes, a PDL1 e a CD80 e CD86, proteínas presentes na interação com células normais. Pense no linfócito como um policial checando o documento das células.
Se a célula apresenta o documento, ela é deixada em paz. Porém, caso ela não tenha-o, ele pede gentilmente que a célula cometa apoptose. Este documento pode ser visto como a proteína PDL1, que quando se liga ao checkpoint PD1 do linfócito, paralisa-o e impede o seu ataque. Mas durante esse combate, o sistema imunológico pode ser visto como uma pressão seletiva das células que apresentam antígenos tumorais, e em geral, ele consegue conter estas antes que se tornem células cancerígenas. Porém, como em todo processo evolutivo, podem surgir células que consigam fugir dessa barreira imune e assim se multiplicar quase sem restrição, formando um tumor. Nessa fuga, que chamamos de evasão imune, uma das principais características das células cancerosas que conseguem fugir dos linfócitos é apresentar a PDL1 ou estruturas parecidas, que ativam checkpoints inibindo a ação imune. Nesses casos, o linfócito T até reconhece, pelos antígenos tumorais, que aquela é uma célula estranha, porém é impedido de atacar pelos checkpoints imunológicos, que reconhece-a como parte regular do organismo, uma célula de bem. É aí que entra a imunoterapia, mais especificamente a por inibição de checkpoints imunológicos. O método entrou para o centro dos holofotes em 2018, quando os pesquisadores James Patrick Allison e Tasuku Honjo, que estudaram as proteínas PD1 e CTLA4, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por desenvolver um método de bloquear esses checkpoints. A visão era revolucionária, pois, ao invés de buscar a hiperativação do sistema imune, como em estudos anteriores, os pesquisadores visaram inibir aquilo que bloqueava sua ação efetiva, uma vez que ele identificava as células tumorais, porém não atacava-as. O tratamento imunoterápico propõe, portanto, bloquear os checkpoints inibitórios e seus correspondentes, para permitir que o linfócito T possa assim destruir as células cancerosas. O bloqueio é feito por anticorpos monoclonais, que se ligam às proteínas desejadas e impedem que essas se liguem aos seus correspondentes e paralisem o linfócito. Em suma, com a inibição de checkpoints imunológicos, as células neoplásicas, que antes fugiam do sistema imune, estimulando seus freios, agora são detectadas e atacadas. Mas agora você pode estar pensando que a imunoterapia pode fazer com que o sistema imunológico ataque sem barreiras o tumor e assim consiga acabar com as células neoplásicas como se fosse um vírus qualquer. Esse tratamento seria então a real cura milagrosa. A imunoterapia apresenta sim uma abordagem revolucionária e muito eficaz pelo fato de contar com estratégias muito mais específicas e personalizadas do que os tratamentos convencionais. O que eu acho lindo da imunoterapia é que ela não atua dentro da célula tumoral, das vias, nem em células em replicação. O que ela faz? Ela permite que o nosso sistema imune volte a reconhecer um tumor como um corpo estranho ao nosso organismo e passe a atacá-lo de maneira contínua. O bacana disso é que a imunoterapia ela é independente do tipo tumoral. As quimioterapias elas são utilizadas de acordo com o tipo tumoral. Algumas funcionam melhor em tumores de mama, outras em tumores de pulmão, outro em melanoma, outro em tumor gástrico. A imunoterapia, o princípio dela, ela é igual independente do tipo tumoral. Então, ela tem o potencial de uso para praticamente, do ponto de vista teórico, qualquer forma oncológica, qualquer tipo tumoral possa ser feito o uso das imunoterapias. E além dessa abrangência do tratamento, seus resultados se apresentam superiores aos tratamentos convencionais. Um exemplo clássico que a gente utiliza para ilustrar isso é o melanoma. Antes das imunoterapias, existe uma forma de quimioterapia onde a sobrevida média do paciente com esse diagnóstico de doença metastática, ele tem uma expectativa média de vida de 6 meses, utilizando essa quimioterapia. Com as imunoterapias, existem pacientes com mais de 10 anos de tratamento, onde eles fizeram apenas 4 infusões. E aí, depois dessas 4 infusões, eles nunca mais tiveram sinais de doença. Não é a regra, são poucos pacientes nesse sentido, mas já é possível observar pacientes em condições muito drásticas da doença, do ponto de vista clínico, com respostas de longuíssimo prazo. Como já discutimos, o câncer é um grupo amplo de doenças e um único tratamento não consegue contemplar todas. A imunoterapia
mesmo conseguindo combater uma gama muito ampla de tumores, até mesmo em suas fases avançadas, possui uma eficácia maior em tumores antigênicos, ou seja, que já apresentam indícios de causar respostas imunes. Portanto, não obteria os mesmos resultados em qualquer caso de neoplasia e nem em qualquer paciente. Os efeitos colaterais, mesmo sendo em geral mais reduzidos do que nos demais tratamentos, também são relativamente difíceis de prever pelo fato de ser uma nova tecnologia. As drogas, em geral, podem fazer com que o sistema imunológico ataque, além do tumor, células saudáveis. Porém, isso pode resultar em uma inflamação simples ou, em alguns casos mais raros, uma resposta autoimune séria, como problemas neurológicos descritos em um estudo divulgado pela revista The Oncologist. Mas a maior barreira da imunoterapia é seu custo. Por ser algo novo, a sua disponibilidade é extremamente reduzida e um tratamento completo, em geral, custa entre 400 mil e 1,5 milhão de reais, dependendo de sua duração. Em suma, o que temos em nossas mãos é uma tecnologia extremamente promissora que promete revolucionar o mundo oncológico. Porém, ainda depende de intensas pesquisas e esforços científicos e governamentais para torná-la, de alguma forma, mais eficaz e disponível àqueles que não têm condições financeiras, podendo salvar incontáveis vidas.